boa tarde. Pesquisa aponta que mais da metade dos brasileiros não quer votar nas eleições de 2014. Alerta: período chuvoso aumenta risco de contaminação. E mais as dicas de diversão da nossa agenda cultural. O Repórter Maranhão está começando agora. O número de denúncias envolvendo violência contra crianças e adolescentes diminuiu no Maranhão. No período de janeiro a abril deste ano, foram registradas cerca de 970 denúncias, o que coloca o estado em 10º lugar no ranking. No ano passado, o Maranhão ocupava a 5ª colocação. Os dados foram divulgados pelo Ministério Público Estadual. E em São Luís, apesar das fortes chuvas que caíram na tarde desta quinta-feira, dezenas de pessoas se reuniram para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Estudantes, escoteiros e entidades de proteção à criança e aos adolescentes reuniram-se para mostrar que estão alertas para enfrentar a violência sexual contra meninos e meninas na capital do Maranhão. Devido ao temporal, a ideia de uma caminhada precisou ser abandonada. Mas reunidos sob as marquises da Praça Maria Aragão, os manifestantes discursaram, ergueram faixas e mostraram que o assunto não pode ser escondido. O mais difícil é a gente, de fato, primeiro, chegar até o violador, depois a gente dar encaminhamento nos processos. Porque acaba que, embora na lei diga que criança e adolescentes são prioridades absolutas, ainda há um entendimento de certas pessoas que estão nas diversas instâncias de gestão de não dar essa prioridade absoluta. Para o conselheiro da cidade operária, os números são alarmantes. O número que nos chama muita atenção é a porcentagem de quase 28% de crianças na faixa etária de 2 a 6 anos de idade vítimas de violência sexual no nosso município. Isso é um retrato da ausência de creches, de espaço de cultura, de lazer, em que essas crianças possam estar quando a sua mãe sai para o trabalho e que não tem com quem deixar e deixa com um parente ou com alguém muito próximo e acaba fazendo com que essas crianças fiquem mais vulneráveis, mais suscetíveis às situações de violência sexual. O símbolo desta campanha nacional é uma flor. E para acolhê-la, desde cedo, todos erguem a mão. A Polícia Militar do Maranhão deu início a uma nova ação para combater assaltos a residências, coletivos, pessoas e postos de combustíveis na região metropolitana. A Operação Águia envolve 170 policiais e 25 viaturas que irão atuar principalmente nas regiões da Ilhinha, Cidade Olímpica e Cidade Operária. E com a proximidade das festas juninas, a preocupação é evitar acidentes nos diversos arraiais que acontecem em São Luís. O Corpo de Bombeiros Militar reuniu nesta sexta-feira os organizadores de arraiais da capital para determinar as medidas de segurança para as festas juninas deste ano. As instruções visam prevenir e, consequentemente, evitar acidentes e incidentes durante os períodos festivos. Nós elaboramos uma cartilha orientativa, né? E inclusive também essa palestra é em função dessa cartilha de orientação para que na montagem, já na criação desse arraial, ele tenha essas orientações de como ele tem que montar o arraial. Quanto à questão das fogueiras, ela tem também um afastamento de segurança, assim como também para queima de fogos. Tem que ser um afastamento mínimo de 10 metros também dessa área de aglomeração de pessoas e também das barracas, né? Nas instruções, o Corpo de Bombeiros determinou que todo arraial deverá ter no mínimo 2 saídas de emergência. Cada barraca deverá ter 1 metro de distância uma das outras, chave geral de energia e pelo menos um extintor de incêndio. Caso a barraca não tenha extintor, o Corpo de Bombeiros permitiu o uso de um balde de areia de pelo menos 15 litros. Para os palcos, a determinação é que tenham pelo menos um extintor de incêndio de natureza elétrica. Eu acho que sem o Corpo de Bombeiros, sem a fiscalização deles, seria muito pior. Então eu acho muito bom essa palestra que eles fazem, essa orientação. Para mim é ótimo. Eu achei interessante porque está atualizando algo que já é feito todo ano, né? Essa importância da segurança, né? do cliente, de quem vai estar
participando do nosso evento durante esse período, eu acho que é de suma importância. O senhor Pedro aprovou as medidas de segurança do Corpo de Bombeiros, mas declarou que os arraiais precisam de mais segurança por parte da Polícia Militar. O Corpo de Bombeiro está correto, entendeu? E seguir as normas, mas a Polícia Militar deixa a mercê dos arraiais. Em ano de eleições majoritárias, uma pesquisa do Instituto Datafolha revela que os eleitores brasileiros não andam muito animados com o voto. A maioria da população rejeita a obrigação de ter que participar do processo eleitoral. O Brasil passou 29 anos sem votar. Durante a ditadura militar, todas as escolhas eram feitas pelo Congresso Nacional. As diretas já marcaram o início do período democrático. 25 anos depois, o brasileiro nunca esteve tão desmotivado a comparecer às urnas. É o que mostra uma pesquisa do Instituto Datafolha. De acordo com a pesquisa, 57% dos eleitores não votariam no próximo dia 5 de outubro e 61% rejeitam o voto obrigatório. O índice de rejeição entre os que têm 16 a 24 anos é de 58%. Entre os que têm 45 a 59 anos, o índice chega a 68%. No Brasil, de acordo com a Constituição Federal, o voto só é facultativo para os maiores de 70 anos, os que têm entre 16 e 17 anos e para os analfabetos. Para os demais, o voto é obrigatório, assunto que divide opiniões. Você acha que o voto deveria ser obrigatório? Eu acho que não. Por quê? Porque é tanta coisa que acontece aí com os políticos. Ninguém resolve nada, ninguém faz nada. É uma coisa terrível, só se vê falar em corrupção. Sim, eu acho que todo mundo deveria ter que dar uma opinião a respeito dos políticos que estão se candidatando. Deveria ter uma opinião formada, deveriam votar. A Constituição não é inflexível quanto à obrigatoriedade do voto. Este especialista em direito constitucional explica que há espaço para a discussão, mas chama a atenção para as consequências dessa não obrigatoriedade. O voto ele é secreto, universal, periódico e obrigatório. Algumas características do voto são protegidas por cláusula pétrea. O voto obrigatório, né, a compulsoriedade do voto não. Então isso é possível ser modificado através de emenda constitucional. A grande preocupação do Brasil, e talvez tenha sido essa a preocupação da Constituinte de 88, é que uma vez sendo facultativo o voto, a abstenção, a ausência do eleitor na urna poderia alcançar um índice muito grande. E isso resultaria numa deficiência de legitimidade do governante. O governante seria eleito por uma parcela de 15, 20% da população no máximo. Este cientista político explica a crescente rejeição ao voto. A grande maioria dos eleitores brasileiros não se vê representado por um parlamento que não contempla o sentimento da sociedade brasileira. O risco que isso pode representar é a gente se ver representado, entre aspas, pelos picaretas. A gente espera que as pessoas tenham consciência que o voto é um fator de mudança. Então, é um instrumento de mudança. E veja a seguir, fortes chuvas e grande quantidade de lixo nas ruas de São Luís aumentam os riscos de contaminação. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 39 minutos. A população de São Luís está exposta a um grande perigo neste período do ano. A combinação entre as fortes chuvas e a grande quantidade de lixo nas ruas da capital aumenta os riscos de contaminação. Segundo a Associação Brasileira de Empresa Pública e Resíduos Especiais, São Luís produz em média 1.300 toneladas de lixo por dia. Só que quando grande parte desse volume é acondicionado de forma inadequada e jogado pelas vias públicas da cidade, o risco maior quem sofre é a própria população. Com o período de chuvas mais intenso, o lixo acumulado entope o sistema de drenagem dos esgotos e as enchentes são inevitáveis.
Com elas, vem o risco de contaminação pelas águas, doenças como leptospirose, presente na urina do rato contaminado, hepatite A, dermatites, salmonelose e outras devem ser evitadas pela população através da prevenção. A água contaminada, a água parada, veiculam sem número de doenças. As mais importantes são as diarreias virais, particularmente pelo rotavírus, né, que inclusive acomete muitas criancinhas nesse período, pessoas idosas que têm baixa imunidade, tal qual as crianças também. E a hepatite A, e também nós temos as bactérias, como a salmonela, como a leptospira, que podem veicular doenças como febre tifoide e leptospirose. Cabe à população fazer sua parte. Os cuidados que a gente tem é sobre não deixar sair de casa, a nossa rua mesmo está toda arrebentada. E a única coisa que nós poderíamos fazer é isso aí, ter cuidado com as crianças e com a gente mesmo. Outra preocupação da população nessa época de chuvas é com as doenças respiratórias. Excesso de umidade, mofo, chuvas, aglomeração de pessoas. Nessa época do ano, é mais comum o surgimento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e até mesmo pneumonia. Nessa época, as gripes, as bronquites asmáticas e outras formas de bronquites, né, pela poluição do ar, são as mais comuns. Uma das coisas que sempre a gente fala, principalmente no tratamento dos dentes asmáticos, é a higienização do ambiente domiciliar, né? Evitar algo que retenha pó, poeira, né? Combater a umidade, certo? Evitar contatos, quer dizer, existem outros antígenos, como pó, pelos de animais. Dona Raimunda contraiu uma doença respiratória e declara que no período chuvoso aumentam os sintomas como cansaço e falta de ar. Oswaldo não faço nada, cansada direto. Você evita lugares fechados essa época? Evito, sim. Quando eu costumo, assim, o quarto está muito fechado, eu costumo abrir a janela. Eu gosto mais de lugares mais aberto, ventilado, onde corre vento, que não faz muita quentura. São Luís amanheceu ensolarada nesta sexta-feira, mas a previsão é de chuvas para todo o estado. São Luís predomina tempo nublado com formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada, mínima de 25 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz, predomina céu encoberto com formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Caxias, predomina tempo nublado com formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Balsas, predomina nebulosidade variável e de formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada, mínima de 23 e máxima de 34 graus. E a previsão para este fim de semana é de céu encoberto com formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada em todo o estado. O antigo prédio do CIOG, localizado no centro de São Luís, deve ser completamente restaurado e abrigará um museu de arqueologia. O convênio foi firmado hoje entre o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, Petrobras e Universidade Federal do Maranhão. O primeiro Museu de Arqueologia do Maranhão vai ser instalado no antigo prédio do Serviço de Imprensa e Obras Gráficas do Estado, o CIOG, no Centro Histórico de São Luís. Nós vamos fazer um grande museu de arqueologia dos achados no terreno onde hoje vai ser instalada a refinaria Prêmio. Então, a Universidade Federal do Maranhão, com muito orgulho, se tornará a guardiã dos achados arqueológicos do estado do Maranhão. Ou seja, ela vai guardar, além da memória, além da cultura, ela vai guardar os primeiros habitantes do nosso estado.
O convênio foi assinado hoje entre o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Cultural, o IPHAN, Universidade Federal do Maranhão e Petrobras, que garante o repasse de 11 milhões para a restauração do casarão do início do século XIX. O projeto arquitetônico já foi licitado. A empresa que ganhou é a Grilo e Werneck de Belo Horizonte. Ela já vai receber a ordem de serviço da Universidade Federal do Maranhão, da UFM, que agora nós já recebemos recursos, já repassamos. O projeto deve demorar em torno de 6 meses para ser elaborado, porque é muito complexo. E após o projeto ser elaborado, imediatamente já temos os 11 milhões, iremos fazer a licitação da obra. Ou seja, eu acho que mais ou menos em termos de 2 anos está tudo pronto. A presidente nacional do IPHAN esteve presente à assinatura do convênio e viajou ao lado da governadora Rosiana Sarney à cidade de Codó para a entrega da obra de restauração do complexo ferroviário que abrigará o memorial da cidade. Ela falou sobre a recuperação do patrimônio histórico e cultural no Maranhão. Nós temos desde imóveis que são de instituições de interesse público, mas privadas, como o caso da Junta Comercial, até a Rua Grande, que é um empreendimento fundamental, várias parcerias com as universidades e outras edificações históricas, igrejas, restaurações que vão totalizar aí 133 milhões de reais e 44 obras aqui em São Luís. A Festa do Divino movimenta milhares de pessoas em todo o Maranhão. E com a proximidade da celebração que acontece 40 dias após a Páscoa, a força da tradição já começa a ser vivida através de oficinas e exposições. Devoção refletida em arte. Luiz Carlos Matias, há mais de 10 anos, atua nas artes plásticas, mas a devoção ao Divino Espírito Santo já vem de muitos anos. E toda essa devoção serve de inspiração para trabalhos como esse, obras que homenageiam o Divino Espírito Santo. O cenário da exposição é essa loja de móveis projetados, onde o diferencial é que todos os quadros foram feitos com materiais recicláveis. Todo o trabalho da minha exposição esse ano com o Divino Espírito Santo foi feito com papel de parede. A essência são os papéis de parede. A Festa do Divino chegou ao Brasil no século XVI e há indícios de que no Maranhão ela tenha chegado entre 1615 e 1625, sendo hoje uma das manifestações folclóricas mais ricas do estado. O projeto Divino Maranhão apoia os festejos do Divino Espírito Santo. Além disso, promove outras atividades culturais e de incentivo abordando o tema da festa. E o Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho abre as portas para as comemorações da Festa do Divino. Dentro da programação está a exposição composta de indumentárias, artesanatos, pombas do Divino, bandeiras, altares, mastros e tronos. E para enriquecer ainda mais essa cultura, crianças participam da oficina de confecção de lembranças do Divino, uma forma de levar adiante a tradição. Essa oficina que foi feita com crianças do Ponto de Cultura é para que eles tenham mais entendimento sobre a Festa do Divino, que é uma festa muito divulgada no nosso estado e em Alcântara também. Como é que foi a tua experiência aqui nessa oficina? Gostou? Aprendeu o quê? Gostei, aprendi muito de fazer a lembrança do Divino Espírito Santo. É bom que já é bom que próximo ano eu vou participar. Eu já aprendi alguma coisa, como é que se faz, aprendi um pouco o que é o Divino Espírito Santo. Aprendi as histórias do Divino, a pomba, como que surgiu a pomba. Foi. E no próximo bloco você vai conhecer o cenário de uma das mais sangrentas batalhas pela independência do Brasil, a Balaiada. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 50 minutos. Futebol. Após a eliminação na Copa do Brasil, o Sampaio Corrêa já está no Rio Grande do Norte, onde enfrenta amanhã o ABC pela 5ª rodada da Segundona. A partida começa às 4h20 da tarde no estádio Iberezão, na cidade de Santa Cruz. E a CBF confirmou o jogo do tricolor maranhense contra o Vasco da Gama para a cidade de Teresina. A partida acontece terça-feira no estádio Albertão.
Já pela Série C do Campeonato Brasileiro, você confere aqui na tela da TV Brasil as partidas entre Craque e Fortaleza no sábado e Asa e Cuiabá no domingo. As transmissões começam às 6h30 da tarde. Fim de semana chegando e você já se programou? Confira as dicas de diversão da nossa agenda cultural com Maina Maciel. Oi galera, fim de semana tá aí batendo na porta, só falta agora você escolher sua diversão. Para isso eu separei algumas opções para você. O gigante monstro japonês está de volta às telonas do cinema. O novo filme do Godzilla deixa de lado a tradição nuclear e expõe o medo de desastres naturais. 7 anos em cartaz, mais de 800 mil espectadores, sucesso de crítica e público. Esse é o espetáculo Casar Pra Quê, com direção de Eric Johnson, que está em cartaz hoje e amanhã no Teatro Arthur Azevedo, sempre no mesmo horário, às 9 horas. Hoje, logo mais às 9 horas, o cantor e compositor mais que maranhense Carlos Berger se apresenta no Bar Salão Brasil, no Turu. E também às 9 horas, no Boteco do Seu Guma, tem um grupo Bossa Nossa, com muita música de qualidade. Hoje tem show Caçador de Samba às 9 horas no Barulhinho Bom, com Heriberto Nunes e banda e muitas, mas muitas participações especiais a partir das 9 horas. E o Amsterdã Music Pub te convida para curtir o especial Pearl Jam, com as bandas Visceral e Panda S.A. às 10 horas. Sábado também é dia de curtir aquele sambinha no bar e restaurante Quiçá, com João Martins e Rafael Guterres tocando só os clássicos do samba a partir das 7 da noite. Vou ficando por aqui, mas o final de semana está aí, inteirinho para você se divertir. Quer participar aqui comigo? É só enviar um e-mail para agendacultural@tvbrasil.com.br. Um excelente final de semana para você, a gente se vê por aí. Outra dica para você se divertir hoje é o show de lançamento dos CDs de 2 bandas de destaque no cenário musical independente do Maranhão. Os músicos mostram talento cantando e compondo em inglês, língua materna de um ritmo rebelde. As bandas e uma sina, o rock and roll. Os grupos Boys Bad News e Souvenir lançam juntas esta noite no palco do Mandamento Hall os CDs Take One e Galaxy Pieces. Em tempos virtuais, eles apostam num suporte físico. A gente fica muito satisfeito com a materialização do trabalho, onde é importante para quem é fã de rock ou fã de música já um pouco mais tradicional ter o material físico para levar para casa, para aquela coisa palpável. As bandas têm integrantes em comum, como o guitarrista Thiago, mas sonoridades bem diferentes. Então, as duas bandas elas têm bastante influência de música eletrônica, né? Isso é uma coisa que eu colocaria como um em comum. Mas a Souvenir já é uma coisa mais viajante, já é uma coisa mais pensativa, mais filosófica. E a Boys Bad News já é uma coisa... Ela vai mais pro lado sensual, tem um pouco de agressividade. E é um rock and roll mais gritado, com guitarras mais saturadas. O compositor da Souvenir compara o lançamento do CD a um nascimento de um filho. É um filho em grupo, né? É um filho em grupo, não é um filho só meu, é um filho da banda também, né? A gente se junta para fazer música justamente com esse intuito, né? É como se fosse fazer amor mesmo e dar luz a crianças, né? Dinão, sem querer abusar, dá para rolar uma palhinha? Pelo menos dessa que você gosta tanto, da True Buried Love? Dá sim. If you constrain me with this way that you loved me, I've never felt myself so poor. So poor. Mais ou menos isso.
to know I'm sincere. A festa começa às 10 horas da noite no Mandamentos Hall, na Lagoa da Jansen. Dia 18 de maio foi escolhido em todo o mundo para celebrar os museus e no Maranhão, dezenas desses espaços conservam a história e a cultura do estado. Para homenagear a data, nós escolhemos um memorial que preserva uma história de luta, a Balaiada, uma das batalhas mais sangrentas pela independência do Brasil. Confira na reportagem de Luanda Belo. O município de Caxias, a 368 quilômetros de São Luís, foi cenário de uma das mais sangrentas insurreições no Brasil, a Revolta da Balaiada. O episódio histórico aconteceu entre 1838 e 1840 e deixou como saldo mais de 10 mil mortos, a maioria escravos, camponeses e brancos pobres, os balaios, como eram chamados. Em comum, a revolta contra a opressão que sofriam dos ricos. O Memorial da Balaiada foi erguido em meio às ruínas do quartel onde foram alojadas as tropas de Luiz Alves Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Herói, aos olhos da história oficial, seu busto ladeado de canhões em frente ao memorial se contrapõe às estátuas dos líderes da insurreição, para mostrar que a história pode ser contada através do olhar dos excluídos. O memorial, ele é um espaço que foi construído há 10 anos atrás. Ele vai fazer aniversário neste ano, em dezembro, e tem sido um espaço de descobertas pelos estudantes, pelos visitantes, por inúmeros turistas que aqui adentram, para conhecer realmente esse capítulo da história do Maranhão e de Caxias especialmente, que tem marcado o ideal de liberdade. De grupos sociais que se levantam de uma massa popular composta por sertanejos, vaqueiros, mestiços, escravos e brancos pobres, que vão lutar por um ideal de liberdade realmente em combate à opressão. E o Memorial da Balaiada, ele tem sido esse espaço de disseminação do olhar dos vencidos, mas como pessoas, como heróis, e não de vencidos derrotados, porque os balaios para nós são os grandes heróis. Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o Balaio, Raimundo Gomes Vieira, o Cara Preta, Cosme Bento das Chagas, o Líder Negro, e Cosme Bento dos Santos, o Negro Cosme, cuja estátua passa hoje por restauração, foram os principais líderes da revolta. Juntos, eles desafiaram o exército e lutaram pelo ideal de liberdade. No acervo, mais de 350 peças, resultado de buscas arqueológicas, recontam uma parte importante de nossa história. Restos de armamentos, projéteis, instrumentos de castigos para os escravos, além de utensílios e artefatos que reconstituem o período imperial. Nós temos no Memorial da Balaiada uma biblioteca de apoio aos estudantes e aos turistas que aqui adentram, onde nós podemos apresentar 2 séculos e meio de história. Este material é composto com 85 documentos raros, documentos estes de 1747 a 1929. Somente no ano passado, o memorial recebeu mais de 15 mil visitantes. Este casal do Distrito Federal se impressionou com a riqueza de detalhes históricos. Eu estou achando maravilhoso aqui, eu estou aprendendo muita coisa que eu não sabia de Caxias, agora eu estou sabendo, né? Posso levar onde eu for, dizer que um pouco eu estou sabendo o que aconteceu na Balaiada aqui. Esse memorial ficou muito bom, que as pessoas vêm aqui e já vêm sabendo da história, que é uma história verídica, uma história verdadeira, e que ficou muito bom esse museu para todos. Para a diretora do memorial, o espaço provoca reflexão sobre a nossa história, que não deve ser conhecida apenas pela ótica dos vencedores. A Balaiada, ela é um capítulo único na história do Maranhão. E Caxias, por ter sido a segunda cidade mais importante do Maranhão no período da Balaiada, ela também foi um contributo importantíssimo para que esse movimento também tivesse a força que teve no período e que até hoje fosse buscado por pesquisadores, por estudantes e por curiosos em geral. E para rever esta e outras edições é só acessar tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. A gente fica por aqui, bom final de semana e até segunda-feira e tenham todos uma boa tarde.